Oi. Acabei de chegar da rua, só coloquei meu pijama e não tirei a maquiagem porque eu falei, vamos gravar um vídeo? Então eu quero estar um pouco apresentável. Mas é isso, gente. Vocês viram aí no título, tamo de diagnóstico novo. E aí eu queria fazer esse vídeo pra mostrar, pra falar pra vocês um pouco de tudo que aconteceu durante os últimos, sei lá, um ano que eu fiquei sem postar nada aqui. Depois que eu consegui 1000 inscritos, aparentemente eu desisti. Mas, enfim, aconteceu bastante coisa. E a coisa mais impactante foi uma coisa que aconteceu esse ano, quando eu tava perto do meu aniversário de 30 anos, que eu fui diagnosticada com autismo. E, honestamente, chocou 0 pessoas, porque faz muito sentido. Tudo na minha vida agora faz muito mais sentido do que quando eu fui diagnosticada com TDAH. Então tem os dois. Só que, claramente, o autismo é a coisa que mais impacta na minha vida. Então, tá uma bagunça aqui na minha casa. E aí, se pá, a gente vai conversar enquanto eu arrumo. Eu tenho que lavar roupa, descer o lixo, lavar um pouquinho de louça, que não vai... Essa louça não vai na lava-louça. Muitas tarefas, gente, muitas tarefas. Trocar a minha fronha, olha só, trocar roupa de cama. Gente, é um caos. Uma das novidades é que eu tenho um cachorro, mas ele tá dormindo. Eu vou filmar ele depois, o Anakin. De Anakin Skywalker, sim, precisamente. Por onde eu começo? Então, né, gente, estamos investigando esse negócio do autismo. Assim, desde 2017, existem suspeitas por parte de pessoas que me conhecem e que também são neurodivergentes. Como é que fica melhor a luz aqui? Peraí. Isso, de pessoas que me conhecem que são neurodivergentes. E aí, em 2017, eu comecei a minha terapia e a gente também começou a fazer um trabalho de autoconhecimento, etc. Eu pude diagnosticar, então, na verdade, porque o autismo e o TDAH, eles vêm com várias comorbidades. Então, a gente foi tirando tudo que estava na superfície, né? Então, primeiro eu fui diagnosticada com ansiedade, e aí eu tomo remédio pra isso até hoje. Isso em 2020. Depois TDAH, e aí depois autismo. Então foi assim, um iceberg que a gente foi vendo, tipo, da onde vem a raiz disso? Tá, achamos isso. Então, mas da onde vem isso? Sabe? Foi tipo um stack trace da loucura da minha cabeça. Um monte de coisa começou a fazer sentido e um monte de coisa que eu nem percebia como sinal de autismo. Tipo, eu tenho muitos problemas sensoriais, principalmente com tato. Eu não consigo viver sem meias. Às vezes eu piso no chão de um jeito estranho porque eu não quero que o centro do meu pé toque no chão. E eu notei isso fazendo pilates. Fazendo uma aula de pilates que a moça falou, você não está pondo pressão no seu dedão do pé. E aí eu falei, é verdade, eu sempre... Tipo, imagina que esse aqui é meu pé. Eu sempre piso meio assim quando eu tô sem meia, porque eu não quero que o meu pé, a barriguinha do meu pé, toque no chão. Enfim, isso é bizarro. Mas isso também explica também a minha dificuldade de entender, de navegar situações sociais também, que sempre foi uma questão na minha vida desde que eu era muito pequena. E, enfim, eu sempre me senti muito diferente de todo mundo. Eu sei que as pessoas também achavam que eu era diferente, que eu era esquisita. Então tá aí, né? Porque eu sou mesmo. E, enfim, aí eu tô aprendendo sobre isso. Eu tive um diagnóstico clínico, que significa que a pessoa, tipo, te observa por um determinado período de tempo e ela determina que você tem aquilo mesmo. E eu acho que é o mais exato, porque a minha terapeuta, ela já tá comigo há 7 anos, então o diagnóstico clínico dela é bem... Eu confio bastante. Mas depois a gente fez uns testes neuropsicológicos e, obviamente, eu pontuei. E depois eu fui atrás de um diagnóstico aqui no Canadá pra eu ter um laudo, etc, caso eu precisasse. Porque eu achava que eu teria direitos, né, gente? Mas eu acho que, pelo que eu pesquisei, não vai ter muita coisa, não. Até porque eu sou programadora, né? Então a gente ganha um salário que não te coloca numa situação vulnerável, né? E, enfim, mas tem muito suporte pra crianças autistas, pra adultos autistas, é tipo assim, se virem, entendeu? E como muita mulher, principalmente, é diagnosticada tardiamente, fica mais difícil ainda, né? Daí, enfim, isso explica várias coisas, isso explica todas as minhas tendências. Eu sempre via também com meus amigos, tipo, a gente às vezes gostava de alguma coisa, tipo, sei lá, alguma banda, e eu via esses meus amigos, tipo, superando essas fases e eu ficando nelas. Rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva, gente, é muito, muito, muito forte pra mim. Tem coisas que eu simplesmente não consigo mudar, sabe? A rotina. É muito difícil pra mim, tipo, eu sempre peço o mesmo lanche
E em todos os restaurantes eu tenho um lanche, um prato que eu vou pedir, eu nunca vou sair daquele prato. Minha seletividade alimentar também, todo mundo reclama que eu separo cada pedacinho de cebola. Se tiver tomate, eu não como, entendeu? Eu tô, então, aprendendo, né? Ainda tô muito confusa com tudo isso. Qual é o melhor termo, qual é a melhor forma de falar sobre isso. As pessoas, às vezes, principalmente no trabalho, perguntam pra mim se eu preciso de algum suporte. Eu fico tipo, cara, eu não sei, não tenho uma receita de bolo e eu não faço ideia do que eu preciso. Eu só sei que não tá funcionando pra mim viver no mundo do jeito que ele é, entendeu? É tipo, às vezes eu sinto que é tipo como se todo mundo estivesse jogando Dark Souls. Só que a gente que tem autismo ou alguma deficiência ou alguma neurodivergência, a gente tá no New Game Plus pelado e sem nada conquistado da primeira run, entendeu? A gente só começa mais difícil e nus. E outra coisa muito importante sobre a qual eu tô aprendendo, o mundo é injusto, não está nada bem, mas existem coisas que estão no nosso controle, né? Existem coisas que a gente tem o poder de mudar, principalmente uma pessoa com oportunidades como eu, né? Então, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida mesmo. Então, assim, eu levo muito a sério a terapia, eu sou muito dedicada ao meu processo terapêutico e eu leio muitos livros pra entender dinâmica social. O Anakin roeu isso aqui, gente. Roeu o zíper, não tem como mais usar isso aqui fora de casa. Mas, enfim, pra entender dinâmicas sociais, às vezes eu pego algumas referências de filmes pra entender que às vezes as coisas não funcionam como elas funcionam na minha cabeça. Ai, quem é Kudu? Quem é Kudu que é o príncipe da minha vida? O mundo é injusto, tá tudo dando errado, mas a gente tem algumas coisas sob nosso controle e, querendo ou não, o jeito que a gente reage ao mundo, ele é nossa responsabilidade, né? Entender o que é minha tarefa e o que é a tarefa da outra pessoa é muito importante também. Então, são coisas que eu tô tentando exercitar cada vez mais. Então, em vez de ficar culpando as outras pessoas, em vez de ficar colocando a si mesmo nessa posição de vítima o tempo inteiro, às vezes nós somos vítimas de fato, mas às vezes a gente tem um poder ali e ficar nessa posição de vítima é, na verdade, muito cômodo. O mundo não gira ao nosso redor, né, gente? Então, eu acho que entender isso é muito importante também pra gente conseguir seguir em frente. E vai ser complicado, vai ser desconfortável. Eu sinto que eu tô constantemente numa zona de muito desconforto, mas também estar confortável, principalmente se você tá confortável por muito tempo, não vai te levar a lugar nenhum. Então, né, pelo menos eu tô me movimentando e tentando entender a mim mesma, fazendo esse exercício terapêutico constantemente e tentando melhorar e ajustar as coisas que acontecem aqui para que eu esteja mais satisfeita com os resultados das coisas que acontecem na minha vida, sabe? Não fique toda hora ruminando, tipo, pai, por quê? Por quê? Por que foi assim? Por que é assim? E não sei o que. Eu prefiro utilizar do meu poder o quanto eu puder pra melhorar, né? Sempre. Ei, bebezico! Ei, bebezico, mamãe tá dobrando roupa. E também a gente se colocando nesse lugar de vítima o tempo todo, a gente acaba se sabotando, né? Não explorando lugares e possibilidades que podem mudar nossas vidas, podem ser incríveis e podem fazer a gente se sentir muito capaz. Só que pra isso acontecer, a gente vai precisar trabalhar, fazer o trabalho duro do autoconhecimento, e o autoconhecimento, ele é também entender nas partes que você tá sendo perverso, que você está sendo narcisista, e todas essas palavras que a gente adora apontar nos outros, mas às vezes a gente também tem um pouquinho disso e a gente acha que a gente é muito bom e aí não quer olhar pra parte ruim da gente mesmo. Só que assim, ninguém é só bom ou ruim. E todo mundo tá vivendo numa sociedade onde essas coisas acontecem, são dinâmicas sociais, entendeu? Então, basta aceitar, ver o que a gente quer aprender sobre a gente mesmo, aceitar ouvir essas verdades meio chatas sobre nós mesmos, e aí ver se a gente quer mudar ou não. E aí é a parte chata da terapia, que é não chata, tipo, pra mim não é chata, mas é a parte mais difícil da terapia, que aí é fora do consultório, é fora dessa 1 hora, desses 50 minutos que você conversa com o profissional, né? É na vida, vivendo e vendo onde é que você tá repetindo padrões e falando, não, agora eu não vou fazer a mesma coisa. Fora isso, tem questão de relacionamentos. Estou solteira, vai fazer 2 anos que eu terminei um relacionamento de 8 anos. E eu saí com outras pessoas, mas assim, tipo, é muito difícil, ainda mais porque eu sempre namorei
pessoas que eu conhecia. E agora, com o aplicativo, no mundo de aplicativo, é esquisito, eu não gosto. Eu sinto também que existe um grande despreparo, e não é culpa das pessoas, é um problema estrutural da sociedade. Existe um grande despreparo das pessoas para lidar com pessoas neurodivergentes, principalmente quando você fala pra elas que você tem alguma coisa, tipo, então quando eu falo que eu tenho autismo, eu sinto que as pessoas já ficam meio, tipo, com medo, tipo, eu não quero essa responsabilidade. É o que é. É o que é solitário às vezes, mas eu tô navegando e aprendendo jeitos de dar suporte pra mim mesma e encontrar suporte, me rodear de pessoas que se importam comigo e não querer simplesmente só ser aceita e aceitar qualquer coisa. Porque isso também é uma questão, né? Acho que pra mulheres no geral, mas para mulheres neurodivergentes, a gente já sente que a gente tá deixando a desejar em muita coisa e a gente precisa ser aceita. E se alguém gosta da gente, então, nossa, essa pessoa é incrível porque ela gosta da gente, então vamos fazer do que ela quer. Estamos aí fazendo ajustes finos e trabalhando na autoestima, porque a autoestima de uma pessoa que passou a vida inteira sendo taxada de... porque você é muito sentimental, porque você é muito ansiosa, porque você é snob e você é grossa e, tipo assim, sabe? A vida da pessoa que passou por isso, a autoestima da pessoa que passa por isso, ela não é das melhores. Então, assim, estamos trabalhando nisso, pelo menos tá melhorando. Eu já sinto que existe uma melhora, né? Já sinto que existe uma melhora, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido aí pra eu melhorar nesse sentido. Não é a coisinha mais gostosa da minha vida? Eu te amo muito, meu amor, muito mesmo. Eu uso isso aqui pra dar comida pra ele, é um comedor lento, porque senão ele engole tudo de uma vez. E eu também sei que isso aqui é bom pra desenvolver o cérebro deles. Muito bem. Ele derruba pra ele conseguir pegar as coisas. Muito bom. Mas assim, no geral, é muito bom você ter respostas pras coisas, né? Por mais que eu não tenha, sei lá, muitos direitos pelo governo, eu pelo menos consigo entender da onde vem certos comportamentos meus, eu consigo ajustar algumas coisas e eu consigo respeitar um pouco mais as necessidades que o meu corpo tem. Eu meio que gostei de saber que eu sou diferente mesmo, porque eu sempre me senti assim, tipo, meio que tem uma validação de tipo, sim, você é diferente das pessoas e isso é parte de você. E tipo assim, eu gosto muito da minha personalidade, do jeito que eu sou, das coisas que eu gosto. De ver o mundo desse jeito. É difícil, mas também não é uma coisa que eu quero mudar, sabe? Tipo, eu não quero mudar quem eu sou, porque eu gosto de quem eu sou, no final das contas, sabe? Então, da série de coisas que eu faço pra minha vida ser mais fácil, eu tenho esse carrinho aqui de compras que eu coloco todos os meus lixos, porque aqui tem que reciclar, né? Tem que separar essas caixas. E aí eu coloco os lixos aqui, as sacolas de lixo, tipo essa. Deixa eu pegar aqui. É que essa aqui não tá cheia ainda, mas eu pego e coloco aqui, ó. E aí eu vou lá e eu desço com esse lixo. E eu também comprei este carrinho de bebê para o meu pet, para eu andar com ele quando ele ficar com preguiça de andar, eu boto ele aqui. Ou quando eu vou pegar o metrô, etc, eu só ponho ele aqui, entendeu? E aí às vezes as pessoas olham como se eu fosse completamente ensandecida. Só que tipo assim, galera, praticidade! Por que vocês não estão incorporando essa praticidade na vida de vocês? Torne a sua vida mais fácil. Não fica sofrendo. Tem coisas com rodas pra você carregar coisas que são pesadas. Simplesmente, sabe? Então, assim, eu tinha deletado todas as minhas coisas que eu tinha postado aqui. Eu tirei todo mundo do meu Instagram, que agora é privado. Mas eu criei um Instagram público agora. Vai ser isso. Eu vou separar bastante essas coisas. Porque tem essa questão de, tipo, você ser percebido e você falar sobre coisas tão complexas na internet. E aí eu ficava pensando, não, mas eu sou minha família aqui, e aí as pessoas vão saber quem é a minha família, tem um monte de doido na internet, e etc. Então acho que eu já cuidei dessas questões e eu decidi que eu vou continuar postando meus devaneios, porque eu tenho vários devaneios, e às vezes eu acho que, sei lá, às vezes alguma pessoa tá pensando sobre isso, eu tenho planos pra postar vídeos sem pé nem cabeça, tá? Então vocês simplesmente esperem. Então aí está aí feito o update da minha lore. A gente tem essa atualização agora. Fiquem atentos para próximos vídeos, porque eu tenho ideias. Finalmente tenho ideias.